Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Filhos e filhas de Deus, estamos celebrando Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Igreja preparada, uma liturgia especial. O vermelho hoje, não o vermelho do martírio, mas o vermelho do fogo do Espírito Santo. O símbolo dos 7 dons do Espírito Santo, os dons chamados hierárquicos, que são dons que recebemos como fruto do Espírito Santo, dons para nossa santificação. Claro, sabemos, além dos dons hierárquicos, temos também os dons carismáticos, que ouvimos na segunda leitura. A diferença: dons hierárquicos para minha santificação, dons carismáticos, Deus me usa para edificar a igreja, para servir as pessoas, são dons de serviço, mas é sempre o mesmo e único Espírito Santo de Deus que nos move. A menorá, que traz os 7 candelabros, as 7 velas, que simbolizam também o Espírito Santo de Deus. Liturgia, igreja, celebração, cantos apropriados. Mas, meus irmãos, nada disso valeria a pena se esta experiência não acontecer de fato na tua alma, porque senão fica só num rito. Não, mas não pode ser um rito, precisa ser real, precisa acontecer em nós, como aconteceu na vida daqueles discípulos. Se você se lembra, domingo passado, Jesus sobe ao Pai, mas Ele promete: "Vos mandarei o Espírito Santo, não vos deixarei órfãos." E então os discípulos
não saem pregando, né, já querendo, vamos dizer assim, pela própria cabeça evangelizar. Não, eles permanecem em oração, aguardando. Foram 9 dias entre a ascensão e a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. 9 dias. Foi a primeira novena. Mas de onde que vem o negócio de novena na Bíblia? Está aí. Da ascensão a Pentecostes foram 9 dias. E eles ficaram rezando em oração, no cenáculo. Os apóstolos com quem? Com Nossa Senhora. Nossa Senhora que ali, aquela que já tinha o Espírito Santo. E por isso foi meio que conduzindo, instruindo, né? Preparando eles para essa experiência extraordinária que eles iriam viver. E aconteceu, no dia de Pentecostes. Pentecostes já existia, era uma festa judaica, a festa das colheitas. 9 dias depois da Páscoa, eles então celebravam esta festa das colheitas, ou melhor, 50 dias depois da Páscoa judaica, eles celebravam essa chamada festa das colheitas. Era uma festa de agradecimento a Deus pelos frutos, pelos dons, e eles levavam lá as primícias, né? A primeira parte, né? De tudo aquilo, fruto do meu trabalho, dos meus esforços, eu entrego e consagro no altar do Senhor. É do templo, é do Senhor, em forma de agradecimento, de retribuição e de obediência a Deus. Por isso Jerusalém estava cheia no dia desta festa. E os apóstolos com Nossa Senhora trancadinhos lá no cenáculo. O cenáculo era um salão, o mesmo salão onde Jesus celebrou a Santa Ceia. Era um piso superior de uma casa. E até hoje lá em Jerusalém as pessoas que vão à Terra Santa entram, né, têm a graça de entrar no cenáculo, nesse salão, onde não só Jesus consagrou pela primeira vez a Eucaristia, mas onde aconteceu o Pentecostes. Eles estão reunidos, trancados, o clima é de medo, porque mataram Jesus, a coisa é recente, estão perseguindo os cristãos, então estamos aqui, escondidos, trancados. Pois bem, de repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania. Mas como? Se eles estão trancados, se as janelas estão fechadas, se as portas estão fechadas, como que vai entrar uma ventania? Mas um barulho, como uma forte ventania, que encheu a casa onde eles estavam. E começaram a descer, a aparecer línguas como de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo os inspiravam. E aí então, as pessoas ficaram admiradas. Abriram as janelas, abriram as portas, o povo que passava para o lado de fora, chamou a atenção aquele movimento, aquela coisa lá dentro, e eles naquela alegria espiritual, naquele êxtase, naquela efusão, falavam em línguas estranhas, mas ao mesmo tempo todo mundo se entendia. Como pode? Eu estou te entendendo, mas você está falando uma língua que eu não conheço. E os de fora começaram a zoar. Ei, 9 horas da manhã, você já está tudo caindo de bêbado aí dentro desse salão? Porque para quem não entendia nada, era isso que parecia. Né? Uma alegria, uma efusividade, fora do comum, fora do normal. E aí, meus irmãos, ali vamos dizer assim, a certidão de nascimento da igreja. Dali aquelas portas se abrem e o evangelho vai para o mundo afora. Eles recebem uma força que até então eles não tinham. Tanta coisa que Jesus falou, ensinou, mas não caía. A ficha não caía. Mas depois que veio o Espírito Santo, agora eu entendo. Poxa vida, como é que eu não entendi isso antes?
E o Espírito Santo foi dando entendimento, porque o Espírito Santo é o próprio Cristo, o Espírito de Cristo habitando em nós. E essa grande graça, meus irmãos, do Espírito Santo, então, que fez esse sopro que levou os cristãos e a igreja pelo mundo afora. Primeira coisa, eu quero dizer para vocês, eu acredito em tudo isso, viu? Eu acredito em tudo isso. Eu acredito que tudo isso que acabou de ser relatado aqui aconteceu de verdade. Porque a lista do século 21, que tudo assim, não, isso aí é um simbolismo, sabe? Não é que aconteceu essas coisas de verdade, não, isso é como assim uma parábola, né? Esses fogos do Espírito Santo, essas línguas, essas coiseiras aí, não, é para dizer assim, que a gente tem que falar a língua do próximo, que a gente tem que, assim, pedir a luz, não acredita, é uma fé que não é, não, porque esses milagres aí foi simbólico, era doença, o povo tinha problema de cabeça, achava que estava endemoniado, então cuidado, viu, porque infelizmente o racionalismo entrou de cheio na igreja, e eles tentam de todas as formas desmistificar, esvaziar o sobrenatural, o sagrado. Tudo é humano, tudo é explicação humana, tudo a razão, a ciência, a parapsicologia, sei lá o que explica. Olha, enquanto você pensar assim, você não vai ter o poder do Espírito Santo. Eu creio em Pentecostes, não porque alguém me forçou a crer, mas a gente vive essa experiência. Para mim demorou, hein? 18 anos, sempre católico, fiz crisma, fiz tudo quanto eu tinha lá na igreja, mas eu não conhecia o Espírito Santo de Deus. 18 anos, para mim, quem é esse Espírito Santo de Deus? Numa experiência de oração, um retiro de carnaval, mudou minha vida. De lá para cá, eu conheço o Espírito Santo. Assim como ele veio naquele povo lá 2000 anos atrás, naquele dia ele veio sobre mim de um modo sobrenatural. E aquilo que eu entendia como conceitos de fé, eu comecei a sentir, é um Deus vivo que existe, ele ressuscitou, ele reina, ele morreu por mim, e o amor dele é maior que tudo na minha vida. É experiência de fé. Temos a experiência da fé, a experiência do Espírito Santo. Nossa fé são conceitos, são doutrinas que ficam só aqui, mas que não transformam a nossa alma. E essa graça que você precisa pedir ao Senhor, e essa transformação, essa efusão do Espírito Santo, que todos nós precisamos ter, passar, a gente vê todo esse movimento de derramamento do Espírito Santo, nos últimos 60 anos, acontecendo na igreja, e eu vejo em tudo isso, Deus que está preparando o povo para um tempo, que já começou a acontecer, e que nós precisaremos da força desse Espírito Santo, e quem não tiver essa força, vai nadar e vai morrer na praia, porque são tempos de tribulações, são tempos de aflições, são tempos onde a nossa fé será muito provada, e por isso você precisa desse auxílio, e por isso você precisa do Espírito Santo de Deus. E o lindo é perceber em tudo isso, toda essa renovação, né, que o Espírito Santo vai fazendo na igreja, uma fé mais ardorosa, uma fé mais alegre, uma fé mais expressiva. A gente vê a comunidade, né, quando ela já tem a experiência do Espírito Santo, quando ela não tem, né, porque geralmente assim, as pessoas sem experiência do Espírito, melindrosas, né, se vai lá no estádio, na torcida lá do jogo, não sei de quem, grita, pula, rola no chão, descabela, por causa de um time. Aí às vezes vem na missa, que é a festa da ressurreição do Senhor, aí é assim, é trancadinho, é assim, não pode alegrar, imagina, não pode
louvar a Deus, não, mas que coisa, que estranha isso. Estranho é você falar uma coisa com a boca e o seu corpo corresponder ao contrário. Palavras que geram em nós o louvor, a alegria, o júbilo, a gratidão, mas a cara é de tristeza, alguma coisa está errada aí. Eu preciso trazer isso para a minha vida, eu preciso trazer isso para a minha verdade, eu preciso trazer isso para a minha alma, e isso somente no Espírito Santo de Deus. E como receber o Espírito Santo? Oração. 9 dias de cenáculo. Olha, ficamos 9 dias aqui em oração, foi providencial. Nossa Senhora veio nos visitar, a capela da Mãe Peregrina foi embora hoje. Sexta-feira passada, começamos todos os dias em oração com Nossa Senhora, rezando o terço, 9 dias, como uma novena em preparação ao Pentecostes. Mas é preciso querer, é preciso desejar, é preciso buscar de todo o coração. E é claro, não é uma coisa uma vez só nascendo. A efusão do Espírito Santo não acontece só uma, tem a primeira, mas depois precisa continuar, e a gente vai crescendo de fé em fé, de graça em graça, nesse fortalecimento do Espírito Santo. E é Ele que justamente nos dá esta capacidade de enfrentarmos até os momentos mais difíceis da nossa vida. Claro, o Espírito Santo vem quando a gente comunga, o Espírito Santo vem no nosso batismo, o Espírito Santo vem quando a gente crisma, mas às vezes na crisma é assim, né? É igual você coloca, né? Você faz lá um suco, uma vitamina, sei lá o quê, aí daqui meia hora o negócio baixou tudo para o fundo do copo, e aí o Espírito Santo baixa lá na nossa alma, fica lá, né? Aí você tem que chegar e fazer o quê? Pegar uma colher e remexer. A efusão do Espírito Santo é isso, traz para fora, remexe, libera esse Espírito Santo, que já está em você, mas você precisa ser íntimo, ser amigo dele, invocá-lo, tomar consciência que ele existe. Essa semana, uma das leituras, durante a semana, Pedro foi lá pregar, aliás, Paulo estava lá pregando para um povo que estava se convertendo a Jesus, e aí Paulo falou: escuta, vocês já receberam o Espírito Santo? Qual que foi a resposta do povo? Espírito Santo? O que é isso? Mas nós nem sabemos que existe esse tal de Espírito Santo. Cristãos, nem sequer sabem o que ele pode fazer na nossa vida. Por isso busque, meu irmão, é numa experiência de oração, é num seminário de vida no Espírito, é num acampamento de oração, são essas oportunidades que a igreja vai nos concedendo. Quando você receber um convite, pensa 2 vezes antes de dizer não. Talvez é aquela virada que Deus está querendo fazer na sua vida, essa renovação no Espírito Santo de Deus. Curve a sua cabeça, nós vamos orar e nós vamos clamar por esse Espírito Santo. Senhor, assim como nós rezamos na oração coleta que o Padre fez em nome de toda a comunidade, não é só uma lembrança, não é só uma memória saudosa, mas fazei acontecer de novo, renovai no coração dos vossos filhos e filhas a graça da efusão do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. Vem, Senhor, liberando os teus dons, vem, Senhor, com o teu poder, vem, Senhor, se derramando agora sobre a alma deste filho, desta filha, sobretudo aquele que se encontra mais enfraquecido, aquele que se encontra mais caído, aquele que tem passado por tribulações e não tem tido forças para se levantar. Vem, Espírito Santo, vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo, vem, Espírito Santo de Deus, sobre os batizados, trazendo os teus dons, trazendo os teus carismas, trazendo a graça de tantos enfrentamentos, de tantas divisões, de tantas tribulações. Vai pedindo, meu irmão, vai pedindo, minha irmã, vai dizendo: Espírito Santo, vem sobre mim, Espírito Santo, vem sobre a minha alma, Espírito Santo, vem sobre o meu coração, Espírito Santo, vem transformar o meu ser. Jesus prometeu no Evangelho: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo
Aqueles que lhe pedirem, então peça na autoridade do nome de Jesus. Senhor, cumpra em mim as tuas promessas. Eu preciso do teu Espírito Santo, Senhor.